30ª Semóptica, Semana da Óptica. Exposição científica da USP, no Passeio São Carlos. O Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica, o CEPOF, desenvolve inúmeros experimentos na área de física atômica, de nanotecnologia e também na área da saúde. Isso inclui equipamentos para tratamento de câncer, tratamento de controle microbiológico em hospitais, equipamentos para controle da dor. As contribuições para a ciência e tecnologia da população são inúmeras e nós vamos estar falando um pouco sobre isso durante esse evento. A Semótica é um evento feito há 20 anos pelo CEPOF, que é o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, que é sediado no Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. O CEPOF, ele é um centro que faz pesquisa, inovação tecnológica e difusão de ciência. Dentro desse aspecto da difusão de ciência, o que está sendo feito aqui na Semótica é levar um pouco de ciência para a população. E levar como? Levar de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida. A gente tem muitas atividades que são apresentadas aqui, então são apresentados experimentos científicos, atividades que são utilizadas para ensino nas escolas e demonstrações com participação do público. Então, no fim das contas, qual que é a ideia da Semótica? A ideia da Semótica é que a pessoa que esteja aqui, que passe pelo local onde ela está acontecendo, possa participar, possa ver alguma coisa que ela não conhece, possa entender um fenômeno que faz parte do dia a dia dela e que com isso ela possa desenvolver um pouquinho mais a capacidade dela de entender o mundo e que ela possa abrir um pouquinho as suas ideias, né? Ao longo desses 20 anos, a Semótica aconteceu em muitos lugares diferentes aqui na cidade de São Carlos. Ela aconteceu em formatos diferentes, ela envolveu feira de ciências, ela envolveu exposições feitas em shopping center, em praça pública e, portanto, essa atividade é fundamental dentro das nossas atividades do CEPOF para levar um pouco de conhecimento para a população. Uma das áreas que o grupo de ótica trabalha é biofotônica. E essa área de pesquisa a gente investiga a interação da luz com sistemas biológicos, desde o nível celular até tecidos e órgãos e organismo como um todo. Então a gente sempre traz para a Semótica pesquisas que são realizadas no laboratório, mas que tenham aplicação no dia a dia das pessoas, principalmente na área médica. Dentre essas pesquisas na área de biofotônica, elas incluem tratamento de câncer, tratamento de doenças infecciosas e também melhorar o diagnóstico de doenças, especialmente também na área de câncer. Uma das áreas do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica é aquela que estuda a interação da radiação com matéria inorgânica. Nessa área, da qual eu faço parte, nós estudamos como que a luz interage com matéria em escala nanométrica, ou seja, matéria em alguns bilionésimos de metro. O que isso significa? Significa que nessa escala de tamanho, como as ondas eletromagnéticas interagem com esse conjunto de átomos é diferente do qual a física atômica estuda. No caso, a física atômica estuda a interação com um átomo apenas. Nós, nessa área de nanociência, estudamos a interação de radiação com algumas centenas de átomos. Isso faz com que as propriedades de um átomo único elas mudem e formem novas propriedades. E essas propriedades elas são utilizadas em várias partes da nossa vida. Uma das aplicações mais comuns hoje é a parte de iluminação a LED. Então, o LED que nós temos hoje, que ilumina nossas casas, ela é feito de um material do qual a radiação emitida depende das propriedades que ele tem nessa escala nanométrica.
Nós estamos em mais uma semótica, que é a semana dedicada à ótica, mas é uma semana dedicada à ótica de forma diferente. É uma semana onde a gente leva ótica para o cidadão comum, para as crianças e num local público, num local que ninguém tem que pagar para ter acesso a isso. E a gente faz isso para poder fazer a ciência ser um bem de todos, não um bem só do cientista. E isso cria cidadania, isso cria discernimento, isso cria, na verdade, a paixão pela ciência, que é aquilo que movimenta de alguma maneira a sociedade, seja do ponto de vista de soluções, seja do ponto de vista econômico. E nós fazemos isso já há muitos anos, né? Nós somos mantidos pelas pessoas, nós somos mantidos por impostos. A maior parte das pesquisas que nós realizamos vem de dinheiro trabalhado, dinheiro suado das pessoas pagando os impostos. Então, essa é uma semana que a gente pega e dá um pouquinho de volta. Não que a gente não venha dando com os resultados que a gente atinge, mas aqui é uma forma diferente de dar de volta. É mostrar a ciência, mostrar a gostosura que ela é, mostrar a paixão que ela traz nas pessoas e que todo mundo pode, de fato, entender coisas complicadas de forma bastante simples. Essa é a semótica e esse é mais um ano que todo mundo do grupo vem mostrar para a sociedade um pouquinho de ciência. Uma das áreas de pesquisa do CEPOF, do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, é o diagnóstico óptico. O diagnóstico óptico, ele está dentro da biofotônica. A biofotônica é a área que estuda a interação da luz com a biologia. E a gente utiliza essa interação para fazer diagnóstico. Uma das nossas metas, um dos nossos objetivos nessa área é substituir a biópsia. Atualmente, quando a gente tem alguma lesão, alguma alteração em algum tecido, a gente retira esse tecido e faz todo um processo histológico, uma patologia dessa lesão. O nosso objetivo é, com técnicas ópticas, a gente desenvolver métodos não invasivos que sejam tão precisos quanto os atuais de diagnóstico, mas que sejam não invasivos, que consigam fazer um diagnóstico o mais precoce possível, para que isso, o tratamento da doença diagnosticada tenha uma chance de sucesso bem grande. Então a gente desenvolve uma série de equipamentos, a gente também desenvolve uma série de métodos para analisar imagens, espectros. Então, dentro do diagnóstico óptico, a gente trabalha nessas linhas, em desenvolver instrumentação, e depois, com o sinal obtido, ele seja uma imagem, seja ele um espectro, a gente trabalha nessa imagem, faz processamento de imagem, processamento de sinal, com esse objetivo de ter uma ferramenta bem útil de diagnóstico óptico. Dentro da área de diagnóstico, uma das tecnologias que a gente tem e trabalha são imagens térmicas. Aqui a gente está na 20ª semótica no Passeio São Carlos e eu trouxe juntamente com um grupo aqui de biofotônica essa câmera termográfica que mostra regiões onde são mais quentes e mais frias. E essa tecnologia é utilizada muito no nosso grupo. A gente tem alunos que fizeram teses de doutorado, trabalham no pós-doc utilizando essas técnicas de imagens térmicas. Então aqui a gente aproveitou essa feira para mostrar para a população o que é uma imagem térmica e como a gente utiliza ela, pode utilizar ela dentro da área de diagnóstico óptico. Esse stand traz uma réplica do corpo humano. Então as crianças ou outras pessoas de quaisquer idades, elas vão tirando, né, as partes do corpo humano e aprendendo mais sobre como nós somos. Então aqui nós tiramos os pulmões, certo? O coração, né? E ele tem aqui as câmaras, temos o nosso fígado, aqui é o fígado, o estômago, aqui temos o intestino delgado, o intestino grosso e uma surpresinha, né, que a gente tem aqui é que quando nós abrimos, nós vemos que trata-se de uma mulher.
que tem um embrião no interior do seu útero. Então é um modo bastante lúdico, bastante interessante das pessoas aprenderem biologia, fisiologia e saberem mais como nós somos internamente. E aqui nós estamos com o Davi. Davi, quantos anos você tem? 5. 5 anos. E o que você achou dessa exposição? O que você aprendeu aqui? Eu aprendi muitas coisas sobre os carrinhos de pintar e até o dos óculos. E você gostou? Gostei. E você aqui na parte de corpo humano, do corpo dessa mulher, o que você viu aqui de legal? Eu vi os corpos que tem de dentro da gente. Você viu o que tem dentro da gente? Sim. E o que você achou? Eu achei a garganta. A garganta. O coração. O coração. E até os negócios onde sai e entra. Ai, que legal! E o que mais que tem aqui de legal? Tem aquele negócio ali. Aquele negócio ali, que tem as bolinhas. Tem aquele negócio que dá choque, faz o cabelo levantar. Tem os jogos de videogame de carro. Então é isso. Então, muito bom. Muito obrigada por ter vindo, tá? Tchau. Tchau. Estamos agora aqui com a Maria Eduarda e com a Rafaela, que estão fazendo desenhos incríveis, junto com a professora? Com a professora Jennifer. Elas vão explicar um pouquinho pra gente o que elas estão fazendo. E vamos começar com a Maria Eduarda. Eu estou desenhando uma menininha com um espelho mágico e eu acho que tá ficando bem legal, tá bem parecido. O desenho ele fica de um lado do papel e com o espelho que fica no meio do papel faz com que o reflexo esteja presente do outro lado para que as crianças apenas contornem a mão livre e façam o desenho espelhado. E assim elas acabam aprendendo também de uma maneira divertida essa questão do espelho, né, do reflexo que a gente consegue ver os objetos em lados opostos. Além do reflexo que a gente está utilizando no caso dos espelhos mágicos, a gente também trouxe o holograma, que a gente tem um aparelhinho que está projetando uma imagem e ela acaba refletindo em 4 faces de um vidro quadrado que a gente tem dentro dessa bolinha, e aí a gente consegue visualizar a imagem como se ela estivesse flutuando no espaço, que é aquilo que a gente chama de holograma, que a gente costuma muito ver em filmes de ficção científica, principalmente. Uma das atrações da Semóptica é o planetário do CEPOF USP. E o Jean vai falar um pouco para a gente como é que esse planetário funciona. Bom, esse planetário ele é muito interessante porque por ele ter um formato de uma semisfera, a gente consegue projetar um vídeo de forma panorâmica, então é muito legal a forma do vídeo. E ele é muito bom porque ele explica aspectos do universo, da formação de planetas, da formação de estruturas secundárias de planeta, ou seja, de quando a gente olha para a Lua, a gente consegue enxergar algumas crateras nela e como que isso foi formado. Ele toca em aspectos até como a Lua foi formado, também da extinção dos dinossauros. E é muito interessante, a gente consegue enxergar
de uma forma melhor como que é o funcionamento do sistema solar. É muito interessante, o pessoal tem gostado bastante, principalmente as crianças, elas ficam muito impressionadas com o vídeo, com essa questão de ser panorâmico, com ser um vídeo mais dinâmico, muito legal. Uma das áreas de pesquisa que a gente desenvolve no laboratório de biofotônica é com terapia fotodinâmica, que é o uso de uma molécula que vai ser excitada com luz e causar a morte celular, e isso tem inúmeras aplicações, né? Desde tratamento de câncer até tratamento de infecções, e uma das coisas que eu trabalho é com vaso sanguíneo. Além disso, eu trabalho também com a terapia fototérmica, que é também uma terapia que usa luz para a morte celular, mas em vez de um efeito fotodinâmico, é um efeito fototérmico, onde a gente usa nanopartículas que são ativadas com luz e geram calor, e esse alto calor fica tão forte para a célula que leva a célula à morte. E isso também pode ser aplicado para a morte de células que a gente não quer, como por exemplo tumores. Então, dentre as inúmeras pesquisas que a gente realiza na biofotônica, com terapia fotodinâmica e terapia fototérmica, essas são algumas das que eu faço parte. A matemática está em tudo. Este também é um dos temas dessa exposição de ciência e tecnologia. Aqui nós temos o casal Onushiki, que é o professor Nelson Onushiki e a professora Lourdes de La Rosa Onushiki, que deram grande contribuição aqui para a USP na área de matemática. E aqui traz a história desses importantes cientistas. E a professora Lourdes, ela é um exemplo para nós, tanto como matemática, como quanto mulher, porque é uma grande guerreira, e ela luta há muitos anos para que o ensino de matemática seja dado nas escolas de uma forma que todos compreendam e que eles gostem de aprender matemática e que entendam que a matemática está em todos os princípios. Tudo que rege o universo tem por base a matemática. Nós temos ainda outros painéis que trazem o Newton, trazem o Einstein e outros matemáticos brasileiros. Nesse caso é o professor Nelson Onushiki, que ele foi professor titular da USP e recebeu em 1973 a medalha Jubileu de Prata por seus relevantes serviços prestados às ciências brasileiras no campo da matemática e da estatística. O edifício de Geociências e Ciências Exatas da Unesp de Rio Claro, bem como laboratórios de pesquisa do ICMC da USP de São Carlos, levam o nome do professor Nelson Onushiki pela sua importante contribuição à matemática e à ciência como um todo. Eles são um patrimônio de São Carlos. O LIEPO é uma das nossas unidades, né, dentro do CEPOF. Todos os nossos laboratórios de pesquisa, a gente tem a parte de atômica, a parte de biofotônica, a parte de plasmônica. Eu faço parte da atômica, a Caroline ela faz parte do LIEPO. E eles fazem a parte de instrumentação eletrônica, né, e dando toda essa assessoria, essa parte que montagem dos equipamentos eletrônicos para a gente desenvolver nossas pesquisas. Então, além de tudo, aqui na Semótica, a gente está com uma exposição sobre o Leonardo da Vinci, na qual a Caroline ela participou da montagem dos equipamentos. Ela fez a automação, né, Carol, dos equipamentos que foram montados pelo Leonardo, assim, na verdade projetados por ele não chegou a montar apropriadamente. E ela pode falar assim dos desafios que ela teve agora, assim, que você pode dizer? As peças a gente comprou, elas vêm da Itália,
são feitas de madeira. Temos a catapulta, 2 modelos de aviação, que seria o helicóptero do Leonardo da Vinci. Temos um dragão e a gota. Então foi muito legal a gente ter contato com essas experiências de anos atrás projetados, que trouxe a modernidade para o projeto. Foi muito legal, a Liepo desenvolveu toda essa parte, foi um projeto muito legal. Temos esse modelo, que foi um dos primeiros desenhos do Leonardo da Vinci, foi feito em 1485, que é os modelos de helicópteros aéreos. Ele chamou como parafuso aéreo. E é interessante ressaltar que, na verdade, todas as obras de engenharia do Da Vinci, ele nunca, na verdade, pôde criá-las apropriadamente, porque ele era um artista tão requisitado na sua época, ele era requerido para fazer pinturas, fazer esculturas e tudo mais, ele nunca pôde investir muito tempo, na realidade, no desenvolvimento da parte da construção das maquetes dele. Então, por isso que as pessoas que posteriormente que montaram esses modelos verificaram, olha, tem alguns empecilhos, coisas assim, ele não vai voar, ou se ele voar, ele não vai conseguir ser controlado. Então, o Da Vinci ele deu uma ideia inicial, mas na verdade foram as pessoas futuramente que conseguiram desenvolver e tudo mais. E acho que agora a Caroline pode apresentar para a gente aqui a parte da automação do material, como ela fez, que essas obras, essas maquetezinhas, que elas são compradas na Itália, elas são modelos puramente mecânicos. E foi o trabalho dela, na verdade, o trabalho do Liepo, do Laboratório de Instrumentação Eletrônica para a Ótica, foi desenvolver a parte de automação do controle, porque essas peçazinhas aqui, essas maquetezinhas, elas estão em movimento. Então, a automação, colocamos apenas um motor na parte de baixo, aqui, um motorzinho bem simples. Dentro da caixinha a gente tem uma placa, dentro dessa caixinha que tem o botão, a gente usou um Arduino Pro e fizemos uma programação apenas para apertar o botão, ele roda e fica 1 minuto mais ou menos rodando e ele para. Foi bem simples, não teve nenhuma programação difícil de ser feita, foi apenas para a gente ter esse controle do movimento. Dentro da Universidade de São Paulo, eu vim trabalhar na universidade, prestei concurso, era bem concorrido, e ao longo do tempo eu percebi que eu precisava melhorar. Aí eu prestei vestibular, acabei entrando para fazer licenciatura na área de exatas e com habilitação em física, Então eu também sou formado em física, habilitado nisso também. Mas o que me inspirou a seguir essa carreira foram os professores lá de trás, Para quem é de São Carlos, o professor Amadeu, foi um grande incentivador que dava aula de ciências no Álvaro Guião, onde eu estudei 11 anos no Álvaro Guião, Foi primário, ginásio, colegial. E ao mesmo tempo eu fazia colégio técnico também, Paula Souza. Lá eu fiz um curso de eletrotécnica, onde quem me inspirou muito lá foi o professor Fausto. O professor Fausto dava aula de máquinas elétricas, era o cara que eu achava fantástico, Aqueles circuitos, aquela montagem na escola industrial, no caso, na época. Isso para mim me motivou a continuar estudando muito mais, E aqui a gente não para. Hoje com as novas mídias, com os celulares cada vez mais sofisticados, existem programas que você pode pegar aqui no celular e fazer experimentos de física. Hoje eu estou fazendo alguns experimentos usando smartphones, Por quê? Porque a juventude aí carrega esse instrumento na mão aí, e o que eles podem fazer? Fazer experimentos de física também dá, Então, dentro dessa concepção de experimentos de física hoje, eu posso usar o celular como ferramenta numa sala de aula, Além do Arduino, que é uma proposta muito legal para você aprender programação e também já construir. A pessoa não precisa ter muita informação. Vamos lá, eu tenho aqui o fogo, que está esquentando a água dentro da latinha. E aí eu vou fazer o quê? A pressão vai aumentar, Lá dentro vai aumentar, começa a sair o que lá, Começa a ter vapor. E eu vou ter agora, saiu aí,
Agora eu venho aqui, é uma mudança bem rápida de temperatura, né? Olha lá, ó. Sensacional, né? Olha aí, ó, viu?